Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai começar aqui mais uma mensagem, a mensagem do quarto domingo de Páscoa. E a gente sempre espera que essas mensagens estejam fazendo bem, estejam chegando para todos vocês e esteja sendo útil, esteja fortalecendo a fé de cada um de vocês aí. A mensagem de hoje é sobre o texto do Evangelho, texto de João, capítulo 10, versículos 1 até o 10. Uma das leituras que são separadas para o dia de hoje é o Salmo 23. E o Salmo 23, se você quiser ler na sua casa, ele tem bastante coisa a ver com o texto do Evangelho de hoje, que fala sobre o verdadeiro pastor. Então eu vou ler o texto. Se você quiser acompanhar na sua casa, eu estou usando a nova tradução na linguagem de hoje. Se você quiser, você pode também acompanhar daí. O texto diz assim, né? Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Ele as leva para fora do curral, quando todas estão do lado de fora. Ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. A gente tem uma música que a gente canta geralmente junto com as crianças na igreja. É uma musiquinha que fala sobre esse bom pastor, sobre esse verdadeiro pastor. Ela diz assim: Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei sempre. Sempre, sempre com ele eu andarei. É uma musiquinha muito boa. Ela é uma música inspirada no Salmo 23, mas eu acho que ela resume muito bem, muito claramente o que Jesus está ensinando para a gente hoje e estava ensinando para as pessoas que estavam ouvindo ele naquela época. No texto que a gente leu hoje, Jesus está falando um pouco sobre a diferença entre o verdadeiro pastor, que é ele mesmo, e os falsos pastores. O verdadeiro pastor tem algumas coisas que identificam ele, que a gente pode ver no texto. Ele, por exemplo, entra pela porta. Ele não entra por outro lugar. Ele entra pelo lugar que o pastor deve entrar. A sua voz é reconhecida pelo rebanho. E o pastor, por outro lado, ele conhece cada ovelha daquele rebanho pelo nome. Ele também vai na frente do rebanho quando ele tira elas do curral delas. E Jesus também se compara com a porta mais para frente, com a própria porta desse curral. E quem entrar por essa porta será salvo. E depois ele continua com essa analogia que ele faz. Mais para frente, se vocês tiverem curiosidade, tem o texto que Jesus fala que ele é o próprio bom pastor, de novo, né? Mas aqui, por enquanto, é interessante a gente pensar na diferença entre o verdadeiro bom pastor e o falso pastor. O interesse do pastor verdadeiro, que tem todas aquelas qualidades que eu comentei agora há pouco, de conhecer o rebanho, de ser conhecido pelo rebanho, de se importar com ele e tudo mais, é justamente proteger o rebanho. É levar aquele rebanho para lugares seguros e tranquilos. E no fim das contas, o interesse maior desse pastor é que o rebanho fique seguro e que o rebanho fique salvo. Quando a gente vê, por exemplo, e ouve pregações que não têm esse objetivo, a gente, como rebanho desse bom pastor, desse verdadeiro pastor, a gente não vai reconhecer a voz dele. Se a mensagem viesse, a gente ouvir uma voz
de um pastor que não é o verdadeiro pastor, e a gente vai reconhecer essa voz. Quando a pregação ou quando a mensagem tem muito mais um interesse de autopromoção, talvez, a gente vai perceber que essa não é a voz do bom pastor. Ou quando o objetivo desse discurso serve muito mais para o benefício financeiro ou benefício de poder de alguns grupos, essa mensagem, a gente vai reconhecer essa voz como uma voz diferente da voz do verdadeiro pastor, do bom pastor, né? E principalmente, se essa mensagem não passa pela porta, que é o próprio Cristo, ou seja, ela não fala sobre a salvação, não fala sobre perdão de pecados, essa mensagem, então, esse discurso, ele é um discurso de ladrões. É interessante agora a gente, para entender esse texto melhor e ainda mais, é olhar o contexto onde ele está, é entender por que talvez que Jesus está falando isso, ou Jesus está falando isso depois do quê. Nesse texto, Jesus está falando contra falsos pastores, justamente, do povo. Então a gente vai voltar um pouco, e eu vou convidar você que está com sua Bíblia aí aberta, para a gente ler um pedaço do capítulo 9 do texto de João, que é um pouquinho antes. É um trecho meio longo, mas eu acho que ele vai ser bastante importante. Esse capítulo 9 também é um texto conhecido de um milagre bastante conhecido que Jesus fez, onde ele curou um cego de nascença. Jesus ele faz uma lama, né, com a saliva dele, um pouco de terra, que estava na rua ali mesmo, ele passa sobre os olhos desse cego e ele manda o cego ir se lavar, e aí quando o cego lava os olhos, ele está vendo de novo. E aí Jesus pede que aquele cego vá falar com os fariseus, que eram os mestres da lei, que eram as pessoas entendidas da lei de Deus e da Bíblia, assim, por assim dizer. E aí quando esse cego ele chega na sinagoga, né, e ele fala do milagre, os fariseus eles questionam o milagre e eles querem expulsar aquele ex-cego agora da sinagoga. Então o problema é que os fariseus acharam, ou para expulsar aquele cego, foi que aquele cego foi curado num dia de sábado, onde não se podia trabalhar. Então é um monte de coisinha que aparece aí, mas eu convido vocês a lerem a partir do versículo 13, já depois do milagre. E o texto diz assim, ó: Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito a lama para curar o homem da sua cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso, houve divisão entre eles. Então, os fariseus tornaram a perguntar ao homem: Você diz que ele curou você da cegueira, e o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso, chamaram os pais dele e perguntaram: Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego, e como é que agora ele está vendo? Os pais dele responderam: Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele agora pode ver, e não sabemos também quem foi o que o curou. Ele é maior de idade. Perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: Ele é maior de idade, perguntem a ele. Então, os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: Eu já disse e vocês não acreditaram.
Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Que coisa esquisita! Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende aos que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que creia nele? Jesus disse: Você já ouviu. É ele quem está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. E aí começa o texto de hoje. Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, esse é ladrão e bandido. É para esses pastores que Jesus dirige a parábola que ele está falando no texto que a gente leu no comecinho da mensagem de hoje. Qual seria a função daqueles fariseus e das pessoas daquele tempo? Expulsar aquele homem por causa do milagre que aconteceu na sua vida, por ele ter tido os olhos abertos, tanto fisicamente como espiritualmente. Será que essa era a função daquelas pessoas? Foi justamente essa cegueira daqueles mestres que era não ver Jesus e não ver que Jesus abriu os homens daquele homem, ou, ou desculpem, que Jesus abriu os olhos daquele homem para quem realmente era o pastor e salvador de todos. Por isso Jesus, ele diz no texto que ele mesmo é a porta. Ele diz lá dos versículos 1 a 3, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra pelo curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas conhecem a sua voz e ele as chama pelo nome. Os fariseus, aquela igreja, a gente podia dizer, ignoravam que Jesus é o caminho para a salvação. Toda e qualquer mensagem que entre no nosso curral, não passe pela porta, não passe por Jesus, é mensagem de ladrões e bandidos. Qualquer um que ensine ou que fale, ou qualquer ensino que queira que chegue em vocês, de que exclua Jesus, um ensino, por exemplo, que diga que você pode, por seu próprio esforço e por suas próprias obras e por sua própria força, chegar mais perto de Deus, é uma mensagem que exclui Jesus, que não passa pela porta, que ela quer entrar no curral por outro lugar. O cego mesmo, ele não chegou até Jesus. Foi Jesus que chegou até aquele cego. E Jesus diz claramente no versículo 9: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Será salvo, não se salvará. Qualquer milagre, cura que supostamente exista, qualquer coisa qualquer mensagem que exclua Jesus, que não fale sobre salvação, sobre perdão dos pecados nossos, é uma mensagem que não é uma voz que não é do bom pastor, é mensagem de ladrões, é mensagem do próprio diabo. Infelizmente, muita gente quer roubar,
matar, destruir o rebanho ou com uma conversa mansa que quer tirar Jesus. Não, você pode fazer isso por sua própria força. Ou mesmo com um discurso inflamado e bravo, aquele falso moralismo cristão, ou um moralismo falsamente cristão. Todos esses discursos, eles não são a voz do bom pastor. Mas isso não significa que Deus não continue falando com cada um de nós, apesar delas. Em algum momento das nossas vidas, nós fomos capazes de escutar essa voz do verdadeiro e bom pastor. Aliás, em vários momentos nós fomos capazes de escutar essa voz, e nós somos capazes de escutar essa voz. Nós fomos batizados. Então, a gente não tem como duvidar que a gente faz parte desse rebanho. O Espírito Santo, ele entrou em contato com a gente através da palavra. E ele entra constantemente. É isso que ele está fazendo nesse momento e é isso que ele faz quando você lê a sua Bíblia e quando você medita e quando você ora. O Espírito Santo entra em contato com você através da sua palavra. Ele também faz isso através do perdão dos pecados que a gente tem e que vocês têm quando vocês estão em contato com a palavra. Quando a gente está sofrendo, mesmo assim, a gente consegue escutar a voz do nosso bom pastor. E como é bom de ouvir essa voz. Como ela é boa de ser ouvida. Como é bom que esse bom pastor, ele fale com a gente e a mensagem que ele traz pra gente é que ele quer que a gente tenha vida e uma vida completa. Vida em abundância. Essa é a voz do nosso bom pastor. Essa é a mensagem dele para cada um de nós. Muitas vezes é uma mensagem que talvez não seja tão agradável para o rebanho. Talvez muitas pessoas dentro do rebanho não gostem de ouvir que não são todas as vozes que a gente pode escutar, mas uma voz que é a voz do bom pastor. Talvez também não seja agradável saber que aquela mensagem que massageia o nosso ego e que fala que a gente não tem nenhum problema e que a gente não precisa se preocupar com as coisas erradas que a gente faz. Talvez alguém não ache agradável que a mensagem verdadeira diga: não, você deve se arrepender dos seus pecados, mas esses pecados estão perdoados. Mas é essa a mensagem verdadeira. E essa mensagem verdadeira não deixa a gente esquecer que esse pastor quer que a gente tenha vida e vida em abundância. E como é bom ouvir isso, como é bom ouvir isso e lembrar que, como a gente está na Páscoa, isso significa ressurreição. A ressurreição nossa, depois que nós passarmos desse mundo e depois que, quando chegar o tempo da ressurreição, a ressurreição daqueles que nós amamos também, daquelas pessoas que já deixaram a gente. Somente através de Cristo, da sua morte e ressurreição, que nós temos a vida completa. Vida completa já nesse mundo. Uma vida que começa quando a gente entra em contato e quando a gente conhece cada vez mais essa palavra. Mas uma vida que não termina só nesse mundo, que ela continua depois da morte. A igreja somente anuncia aquilo que o pastor faz, que ele fez e faz. Se a igreja anuncia a própria igreja, então já não é Cristo que está sendo anunciado. Se a igreja anuncia qualquer outra coisa que não é a mensagem, que não passa pela porta, que não fale sobre perdão, vida, salvação e vida em abundância, já é outra coisa que a gente está ensinando. Mas nós estamos ensinando esse Cristo. Nós estamos ensinando e divulgando e falando da voz do bom pastor que quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. Ele chama a mim e a cada um de vocês pelo nome. Então, se você estiver passando, ou por mais que você esteja passando por uma multidão de problemas, o pastor conhece o seu nome. Ele sabe daquilo que você precisa. Se você está no meio de uma multidão, o pastor
vai te reconhecer no meio dessa multidão. Se você estiver sozinho na sua casa, o pastor vai saber e vai te conhecer pelo nome, e ele vai saber de tudo aquilo que você precisa. Por isso, quando você estiver em perigo, quando você estiver aflito, quando você estiver numa situação que você se sente sozinho, chama esse pastor. Ele vai te ouvir do mesmo jeito que você ouve a mensagem dele. E por isso, se apegue na promessa que esse mesmo pastor fez para você. Não uma promessa só de prosperidade, de algo que acaba com o tempo. Mas ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Jesus é o nosso bom pastor, que nos guia, nos protege, nos pega no colo quando a gente está fraco e ferido e nos conduz junto do seu rebanho para nossa casa celestial. Amém.